E nós temos aqui alguns problemas, né, que vamos resolver nessa aula. Vamos ter prática também, né, a resolução desses problemas nessa aula. Então vamos começar com a resolução do primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Escrever um programa ou um algoritmo que leia dois números inteiros e some-os e exiba o resultado. Ou seja, nós precisamos escrever um algoritmo que tem a função de somar dois números. Para isso, ele precisa primeiro receber esses dois números. Então, vamos criar duas variáveis do tipo inteiro. Estamos aqui, inteiro, primeiro número 1 e número 2. O nome das variáveis não pode ter espaço. Então, se queremos juntar duas palavras, precisamos usar underscore, né? Este traço. E nós vamos precisar de uma segunda variável, de uma terceira variável para resultado. Como vocês podem ver, essas variáveis são do mesmo tipo. Então, eu declarei todas na mesma linha, separando-as por vírgula. Vamos prosseguir com o nosso algoritmo. Para somar dois números, ele precisa receber primeiro os dois números. Então, vamos começar primeiro, fazendo com que o nosso algoritmo exiba na tela a mensagem que é o pedido do primeiro número. Então, vamos dizer aqui, informe o primeiro número. Informe o primeiro número. E o primeiro número vai ser lido e armazenado dentro da variável número 1. Número 1. E em seguida vamos fazer o pedido do segundo número. Né? Informe o segundo número. E o segundo número vai ser lido e colocado dentro da variável número 2. Sendo assim, vamos partir para a operação, que é soma. E o resultado da operação será colocado dentro da variável resultado. Então, vamos fazer resultado, vai receber a soma entre número 1 e número 2. Fazendo isso, nós temos o resultado de número 1, que é o número que foi informado primeiro, mais o número 2, que é o número que foi informado em segundo, dentro da variável resultado. Temos a soma dos dois dentro da variável resultado. Sendo assim, vamos apresentar o resultado. Né? Primeiro vamos limpar a tela, usando esta função limpa. E depois vamos exibir o resultado. Podemos escrever a soma entre, aqui, vamos colocar o número 1, separado por vírgula. A isso nós chamamos de concatenação, que é a junção de strings, né, caracteres, com variáveis. Strings ou caracteres. Strings é um conjunto de caracteres. Entre i número 2 é igual a, aqui vamos colocar a variável resultado. Sendo assim, vamos executar o nosso algoritmo. O nosso algoritmo vai começar pedindo o primeiro número, né, que é insira o primeiro número, vamos inserir 2, insira o segundo número, vamos inserir 3, ele vai mostrar a soma entre 2 e 3 é igual a 5. E esse foi o nosso primeiro exercício. No segundo exercício, que é o segundo problema, nós temos: escreva um algoritmo que receba o valor total de uma compra e o valor pago pelo cliente.
O programa deve calcular e exibir o valor do troco. Nesse exercício, vamos começar entendendo a lógica. Esse nosso programa, o nosso algoritmo, ele vai precisar calcular o troco de um cliente. Para calcular o troco, ele precisa saber quanto é o valor, quanto o cliente deve pagar e quanto ele pagou, e fazer uma subtração entre o que ele pagou menos quanto ele deve pagar. Daí nós temos o troco. Então vamos fazer o nosso algoritmo. E após essa lógica, nós conseguimos ver que o operador que nós vamos usar neste algoritmo é o operador de subtração, o operador aritmético de subtração. Então vamos a isso. Vamos criar um valor do tipo real, porque o valor total de uma compra pode ser um número com vírgula. Então vamos ter valor da compra, podemos nomear como valor de compra, o valor C, que é o valor de compra, e teremos um valor P, que é o valor pago pelo cliente. E também teremos o resultado. O resultado é o troco. Então temos três variáveis. Vamos começar fazendo com que o nosso algoritmo peça o valor de compra, valor total da compra. Né? Vamos aqui, qual é, ou pode ser digite o valor total de compra. E vamos ler na variável valor de compra, que é o total que o cliente deve pagar. E aqui vamos pedir o valor pago pelo cliente. É isso. E vamos ler dentro da variável valor pago pelo cliente. Daí vamos fazer a operação. A operação, vamos calcular o troco. O que seria o troco? O troco seria o valor que o cliente pagou, né, subtraído pelo valor de compra. Ou seja, um exemplo, imagina que o cliente tenha que pagar 1000 kwanzas, mas ele deu 2000 kwanzas. Nós vamos fazer o 2000 kwanzas, que é o valor que o cliente pagou, subtraído por 1000 kwanzas, que é o valor que ele tinha que pagar. E assim temos o troco. Vamos limpar a tela e depois exibir o resultado. O troco é de... E vamos aqui concatenar o resultado. O troco é de troco. Né? Podemos colocar aqui kwanzas. 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 Apenas kwanzas. E podemos fazer o mesmo aqui também, colocar entre parênteses, para informar que o valor deve ser informado em kwanza, né, para deixar o algoritmo mais organizado. Vamos executar. Então ele pede, digite o valor total das compras. Por exemplo, são 2.400 kwanzas. E o cliente pagou 5.000 kwanzas. Nesse caso temos um troco de 2.600 kwanzas para o cliente. Né? Vamos deixar aqui kwanzas, né? Um S, para ficar mais organizado. Vamos dar um espaço aqui também, para ter um espaço entre o número. Vamos executar novamente. Vamos fazer uma nova execução, um novo exemplo. Vamos digitar o valor de compra. Imagine que o valor de compra sejam 10.500 kwanzas.
e o usuário pagou 15.000 kwanzas. Temos que calcular o troco. Nesse caso, o troco é de 4.500 kwanzas. E esse é o nosso segundo exercício. Agora vamos partir para o nosso terceiro exercício. E no nosso terceiro exercício, o último, devemos desenvolver um algoritmo que calcula a média aritmética de um estudante. Ou seja, o algoritmo vai receber 3 notas do estudante e vai calcular a média aritmética. E o programa deve exibir a média no final. Então, vamos começar pensando na lógica. Primeiro, o algoritmo precisa de 3 notas. Então, o algoritmo vai precisar de 3 variáveis e vai precisar pedir essas 3 notas. Sendo assim, vamos começar. Então, vamos declarar variáveis do tipo real, porque as notas podem ser números com vírgula. Então, nota 1, nota 2 e nota 3. E a variável que vai armazenar o resultado, que é a média. Né? Sendo assim, vamos pedir as notas. Para ser mais econômico, nós vamos colocar apenas uma mensagem pedindo as 3 notas. Então vamos dizer informe as 3 notas do estudante ou do aluno. Sendo assim, a primeira nota nós vamos colocar dentro da variável nota 1. Vamos copiar. Colar. A segunda nota da variável nota 2 e da variável nota 3. O que vai acontecer? Nota 2. Ok. O que vai acontecer? Ele vai exibir a mensagem, vai esperar de ser digitado uma informação, vai colocar na nota 2, vai esperar ser digitada uma segunda informação, vai colocar na variável nota 2, a primeira nota 1 e a segunda nota 2, e vai esperar uma terceira informação que ele vai colocar dentro da variável nota 3. E depois vamos fazer o cálculo da média. E o que é uma média? A média é o somatório de todos os elementos, nesse caso o somatório das 3 notas, dividido pela quantidade, que é 3 nesse caso. Então, a média de 3 números é a soma dos 3 dividido por 3. Então, vamos aqui usar média, né? Que é a variável que vai receber o nosso resultado. Nós teremos nota 1 mais nota 2 mais nota 3, tudo isso dividido por 3, que é a quantidade de notas. Então, a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Só que da forma que nós estruturamos aqui a nossa operação, a divisão tem prioridade. Então, ele começaria fazendo nota 3 dividido por 3 e depois somaria o resultado a essas 3 notas. Como nós queremos que a soma das 3 notas seja feita primeiro, vamos colocar dentro de parênteses. Assim, nós garantimos que essa operação de mais, de soma que está aqui, dentro dos parênteses, vai ser executado primeiro. E só depois vai ser dividido, o resultado vai ser dividido por 3. Depois disso, vamos limpar a tela e escrever a média do aluno é de aqui média. Então vamos executar, digite, informe as 3 notas do estudante, 10, 12, 11. A média do aluno é 11. Então vamos executar novamente. Se nós colocarmos a mesma nota,
nós vamos ver que a média vai dar o mesmo número, que é 10. E esse é o nosso terceiro exercício. E esta aula, ela contém alguns desafios. Então, esses 3 problemas, são desafios que você vai precisar fazer. Você vai precisar praticar. E essa foi mais uma aula. Vejo você na próxima aula.